Em primeiro lugar, o que nós precisamos pensar é que, diferente de outras teorias, a psicologia analítica junguiana, a psicologia profunda, ela não entende o ser humano como uma tábula rasa. Ou seja, não é um papel em branco onde você escreve o que quiser, você manipula como quiser, mas nós já chegamos a esse mundo com um funcionamento psíquico. Então, em sua maior parte, ele é inconsciente, sim. O que domina é a inconsciência e tem assim uma proporção de consciência suficiente para que o novo ser que chega, nós podemos falar aqui do bebê, ele consiga reconhecer a voz do pai, a voz da mãe ou das pessoas que estiverem ali próxima, né, a gestante, para que quando ele vier ao mundo, ele consiga ligar essa voz com o corpo daquele outro ser. Então, conseguir perceber o cheiro, conseguir perceber a forma do corpo e ligar com essa voz. E também ter esse pouquinho de consciência, de cognição, para conseguir reconhecer alguns objetos, reconhecer ambientes que ele está acostumado a ser levado. Então, essa é a consciência que vem. Aí, à medida que vai amadurecendo, à medida que as coisas vão acontecendo com esse novo ser, com o bebê, é que ele vai apurando a cognição. E aí, é o objetivo da nossa vida trazer as coisas à consciência. Então, a gente vai expandindo, vai amadurecendo e o inconsciente ele vai lançando algumas coisas para a consciência, selecionar se ela quer trabalhar com aquilo ou não. E isso o inconsciente vai fazer através de sonhos, sabe aqueles sonhos bem assim, bem doidos, né? Que você tem e você não consegue entender. Nossa, mas por que eu sonhei com isso? Por que uma pessoa estava misturada com outra pessoa? Ou não era pessoa, mas eu sabia que era pessoa? Ou eu estava me vendo no sonho, sabe? Lugares que mudam rapidamente, aquela coisa de correr e não sair do lugar, tudo isso é o inconsciente mandando algumas mensagens para a consciência trabalhar aquilo, é uma mensagem. Atos falhos, né? Costumo sempre dar esse exemplo que Freud mesmo falava, né? Você vê uma pessoa com a qual você não se sente muito confortável, não se identifica, e aí ao invés de falar oi, que você vai ser educado, né? Em vez de falar oi, você fala tchau. Né? Tipo, eu cheguei, mas eu tava querendo ir embora. Então, esses atos falhos, os sonhos, a produção de símbolos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, você pega uma folha em branco e você sempre faz o mesmo desenho na folha em branco. Já aconteceu com algum de vocês? Me contem aí, coloquem nos comentários se já aconteceu. Ou uma narrativa, uma história, seja de um livro, de um filme, ou uma história que você ouviu, que aquilo mexe com você e você não sabe nem dizer direito o porquê. São as mensagens do inconsciente te dizendo, olha, tá na hora de lançar luz sobre isso daqui. E para Jung, na verdade, existem dois tipos de inconsciente. Né? Existe o inconsciente e ele se divide em dois. Inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. No inconsciente coletivo se encontram as imagens primordiais, uma espécie de herança psíquica que nós recebemos em forma. Não é que, por exemplo, você nasce com uma imagem internalizada de uma mãe, exatamente como uma mãe deve ser. Mas é uma forma, imagina uma forma de bolo. Então você vai preencher com uma massa, você é quem vai colocar os ingredientes, e aí vai nascer um bolo dali, né? Então essa é a ideia de que a gente nasce com uma forma. Então é uma herança psíquica em forma, são imagens latentes, ou seja, elas estão ali que a qualquer momento elas podem despertar. Cada ser humano que vem para cá, ele vem com esse reservatório, essas imagens latentes, elas renascem com esse ser humano e aí elas estão prontas para serem configuradas de acordo com as experiências dessa pessoa. Então, são essas imagens que ficam aí, é uma pré-definição de como nós respondemos ao mundo, como nós interpretamos o nosso próprio mundo interno e o externo.
Já no inconsciente pessoal, ele vai depender das experiências, né, do ser. E então, assim, tudo aquilo que um dia foi consciência, mas foi esquecido ou reprimido. Então, vai depender, nessa parte do inconsciente pessoal, vai depender totalmente da experiência do sujeito. Então, é muito subjetivo. Se o inconsciente lançou alguma coisa para a consciência, essa consciência não conseguiu aceitar aquele conteúdo, opa, isso aqui é demais para eu pensar, isso aqui eu não consigo aceitar, lanço de volta para o inconsciente pessoal. Também no inconsciente coletivo estão os complexos, né? Só complementando aqui. Os complexos, eles são aglomerações de elementos mentais que, quando reunidos, eles começam a dirigir a vida da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa com complexo de inferioridade. Então, quando essa pessoa é dirigida dessa forma, nós chamamos de constelar, né, o arquétipo, porque sempre no centro de um complexo existe um arquétipo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Hoje eu vou tentar, né, falar e ir olhando os comentários. Até aqui tudo bem? Pra gente não perder o fio da meada, que esse começo é importante pra gente chegar no arquétipo do feminino. Podemos prosseguir então? Então agora nós vamos falar sobre essa imagem primordial do feminino no inconsciente, né? Como que ele se constrói, como que ele acontece. Jung diz que o feminino no inconsciente é chamado de ânima. Ânima vem do latim e significa soprar, dar vida, animar. É a mesma raiz da palavra ânimos, que para Jung é o masculino. Jung vai dizer que a ânima é uma porção do feminino no masculino. Como seria isso? Faz sentido se nós pensarmos que, lembra que são imagens latentes, o arquétipo, então essa imagem primordial já vem conosco, e aí quando o homem tem as primeiras experiências com a mãe, as primeiras experiências afetuosas, ele começa a configurar essa imagem, então ele internaliza uma imagem do feminino dentro de si. Ele vai construir os seus relacionamentos, ele vai pensar o universo feminino a partir dessas primeiras experiências. Então, existia lá a imagem latente que, né, tinha a forma do bolo, lembra? E a gente colocou os ingredientes dentro para formar o bolo. Isso faz sentido, só que eu gosto muito de pensar como a Verena Kest, uma analista junguiana. Ela tem vários livros publicados, para quem tiver o interesse. Eu gosto mais de pensar por esse viés dela, que por ser um arquétipo, ele está acessível para ambos, né? Para homem e mulher. Só que no homem é incomparavelmente menor essa influência do que na mulher. Né? A mulher tem toda essa correspondência com o feminino. Até aqui tudo bem? Então vamos para o próximo estágio. Esse feminino, ele vai se configurar de uma primeira maneira no nosso psiquismo como um continente, um vaso, um recipiente. Então, por exemplo, a mulher, ela carrega a criança. Dentro dela está a vida, então está sendo protegida, está sendo amparada, está se desenvolvendo dentro dela. Então a primeira imagem que a gente vai ter, a primeira configuração vai ser esse recipiente. E a mesma coisa quando a mulher recebe na relação sexual o corpo do homem, ela o contém, né? Então, o que é entendido a partir daí? Que a mulher é o recipiente onde se forma a vida, onde essa vida se desenvolve. Crescimento, frutificação vai estar ligado a esse feminino. E além dela carregar essa criança, ela mesmo, quando ela descarrega no mundo esse novo ser,
que depois futuramente vai manipular, né, a terra onde ele vive, ele vai transformar o ambiente ao seu redor. Então veja que está muito ligado à transformação, a desenvolvimento. Ela também tem a capacidade de fontes internas suprir essa criança, esse novo ser no primeiro momento da vida. Então ela não precisa buscar alimentos fora, ela tem um alimento para o bebê ali mesmo, é dela mesmo. Então olha que impressionante isso. Então por isso que a mulher ela está muito ligada a isso. O símbolo da grandeza do feminino ele está ligado justamente a isso, ao receber, ao amparar e ao nutrir. Então, toda vez que a gente pensa na fórmula básica do estágio do matriarcal ou matriarcado, é o predomínio do grande feminino. E aí, como forma de reverenciar esse feminino, o homem primitivo ele prestava culto a essa grande mãe. Então, quando, por exemplo, ele fazia suas pinturas, quando ele produzia esculturas para prestar ali a sua homenagem, para reverenciar, para cultuar, essas imagens elas tinham assim, os elementos corporais sempre eram muito destacados quanto à fertilidade. Então você vai encontrar um seio farto, glúteos, o ventre, a vulva, muito bem demonstrados nessas esculturas, né? E é muito diferente do que nós temos hoje como ideal de beleza. Então hoje, pelo menos para algumas pessoas, o corpo esguio, ele é o sinônimo da beleza. Já para eles não, era a questão da fertilidade, então era fartura, né? E o principal exemplo de escultura desse período é a Vênus de Willendorf, que é uma escultura, depois vocês procuram lá na internet. Felizmente, né, queria poder colocar aqui para vocês verem, mas eu não consigo. Ela é essa escultura, procurem lá, Vênus de Willendorf. Ela é datada do período paleolítico, entre 22 a 24 mil anos antes de Cristo. Então é uma escultura muito antiga. Então desde lá, se a gente pensar que... Eu gosto muito da proposta de pensar que o arquétipo, essa imagem primordial, um dia, de alguma forma, foi experiência. Por isso que foi se tornando uma herança. A forma como isso foi configurado de início, não sei se um dia a gente vai chegar a saber. Mas é muito antigo, é extremamente assim, lá da época primeva, das primeiras eras da humanidade, né? E aí o que nós precisamos perceber é que todo arquétipo tem um lado negativo e positivo. Então essa mesma imagem recipiente, continente, que recebe a vida, que gera a vida, também é aquela que a pede de volta. Então ela também pode reter, segurar, impedir. Ao mesmo tempo que ela pode amparar, ela também tem esse outro lado da retenção, do impedimento. É só pensarmos, por exemplo, no túmulo. Não sei se vocês já ouviram, né, esse termo, mas dizer que o corpo voltou para o ventre da terra. Né? Então, ela dá a vida, mas ela também pede a vida. E nesse período, né, que o ser humano ali, né, o ser primitivo cultuava, ele estava dizendo assim, ó, eu reconheço que você é a detentora da fertilidade. Tanto que algumas depois, bem dando um salto no tempo aí, né, as deusas gregas como Deméter, algumas deusas eram relacionadas ao cultivo da terra, agricultura, a esse tipo de fertilidade, não só no corpo, mas também na terra. Então a mulher ela tem um princípio criativo, porque assim o homem dá a semente, mas é a mulher quem decide qual delas vai vir a ser, né, que vai frutificar. A gente pode pensar assim, né? O organismo da mulher que vai selecionar a semente que recebe do homem. E aí tem um costume na África que é assim.
Então tem a família, né? E aí o homem, ele vai cultivar a terra, então ele vai numa linha na frente com um bastão bem longo e vai fazendo furos na terra, né? Ele vai numa linha reta, olhando sempre para frente, aí com esse bastão ele faz os furos. A mulher vem atrás, a mulher dele. Ela tem uma cabaça cheia de sementes, amarrada ao quadril, e ela enche a mão daquelas sementes, e aonde o marido fez, né, aquele buraquinho, ela vai colocando as sementes, exceto, salvo, as primeiras sementes que ela coloca na mão da criança, do filho deles. E essas primeiras sementes, as primícias daquela plantação, serão feitas pela criança. Olha que simbólico isso, né? Não é demais, gente? Então, quem estava na live ontem, né? Dá um sinalzinho se estava na live ontem. Ontem eu usei o exemplo da potencialidade inata em nós seres humanos como metáfora de uma semente, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Então, como inconsciente é ele quem detém o torna-te quem tu és, a mulher é relacionada ao inconsciente, justamente porque o inconsciente ele tem essa coisa do natural, do primitivo, do instintivo. Então, por exemplo, se a mulher não tiver no seu percurso aí tido uma necessidade por algum meio, por alguma necessidade de se identificar extremamente com o masculino, ela vai ser muito voltada para a emotividade e sensibilidade. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de não ver que as coisas que o pessoal fala assim, isso é próprio da mulher, que isso não é uma questão de ser algo imposto, é uma questão de percepção. Então isso é próprio da mulher há muito tempo. Não é que estão colocando, né, isso na gente agora, que estão querendo vestir a gente de determinada forma agora. Não falo vestimenta física, tá, pessoal? Falo sei lá, achar uma palavra, uma configuração do feminino para nós agora. Isso vem lá de trás, então a gente começa a entender por que a gente vem caminhando e sendo representada de determinada forma, né? Lembrando que sempre é a forminha do bolo, é a gente que coloca os ingredientes lá dentro, mas existe uma base para isso. Então, a gente vai falar que a mulher, ela tá ligada à emoção, porque a mulher está ligada às coisas da alma, né? A Clarissa Espíncola, ela usa o termo mulher selvagem, né? Justamente por causa dessa questão de ter uma apuração para o instintivo. O inconsciente, ele é totalmente natural, né? A consciência que vai trabalhando o que é possível para nós suportarmos e sermos conscientes. Mas a mulher tem essa sensibilidade para as coisas, então para ela é muito mais natural, quando não tem essa identificação excessiva com o masculino, de intuir, né, de falar de emoções, falar das coisas da alma. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês já tinham pensado, né, por esse caminho, por esse viés? Então a gente vai falar agora um pouquinho das esferas do funcionamento feminino. Então, como a gente percebeu até agora, o simbolismo, o feminino, ele tem um caráter elementar. Então, qual será, né, qual seria ele? Seria a questão do conter, do nutrir, do amparar, do receber. Esse é o caráter elementar. Mas existem, a gente pode pensar que é como se esse caráter elementar estivesse habitando um meio, mas que existem polos. E esse centro, ele pode se direcionar para algum dos polos. Isso vai variar de acordo com as experiências que o ser tiver. Então, a mulher em contato com a realidade masculina, as experiências de vida do ser relacionadas a acolhimento e rejeição. Ontem a Aline estava aqui conosco e ela estava falando justamente sobre a formação, né,
do inconsciente, como que ficam as experiências, né, nos estágios ali de desenvolvimento do bebê e a posterior consequência na vida adulta. Então, como esse centro, né, a gente vai fazer uma relação aqui, como esse centro vai se locomover para um lado positivo ou negativo, vai depender das experiências anteriores, né? Então, vamos pensar aqui, ó. De um lado, nós temos o polo positivo. No polo positivo está a Virgem, né? Imaculada, pura, intocada, a Mãe Generosa, a Igreja, num contexto cristão, a Protetora, a Bondosa. Então, agora pare para pensar nas mulheres que cercam você, seja você homem, mulher, né? Pensa nesse feminino que te cerca, porque existem mulheres que tendem para o amor e para a vida. Então você consegue reconhecer essas pessoas que têm esse caráter bondoso, essa facilidade de se doar, essa facilidade, né, de se resguardar, né, porque acredita que aquilo faça todo um sentido para a história de vida dela. Então, quantas vezes você percebeu que a melhor atitude a ser tomada era uma atitude amorosa? Não era hora de brigar, não era hora de lutar, era hora de acolher, de amar, de aceitar, né? Mas, sempre, lembra que a gente estava conversando, todo arquétipo tem um lado positivo e um negativo. Então, pense agora por um lado negativo. A mulher, por exemplo, que é virgem, mas porque ela tem muita dificuldade de se relacionar com homens. A mulher que é pura, mas porque ela foi tão recalcada, tão reprimida, que ela não consegue falar de assuntos íntimos, ela não consegue expressar aquilo que ela sente, nem mesmo num ambiente acolhedor, num ambiente propício para que ela fale de si, para que ela procure entender porque algumas dificuldades estão acontecendo na sua vida. Pense na mulher generosa, mas aquela mulher que ela começa a sempre colocar os outros na frente dela, ela sempre, né, se anula, mesmo sabendo que isso vai prejudicá-la. Ou no contexto cristão da igreja, que a igreja que busca a santificação não consegue tolerar as falhas daqueles que estão no início da sua jornada e condena, e julga, e maltrata, né? Então, tem esses extremos. Do lado positivo, nós vamos ter algumas palavras que vão ser bem essenciais, que é a doação, né, a pureza, o aceitar, o amparar, a sublimação, a inspiração. Lembra, né, dos trovadores, das musas, né? Tem toda essa questão, né? Aquele amor platônico, não é? Então, desse lado positivo, nós temos aí, né? Tomar cuidado para não ficar um positivo mais, né? E acabar se perdendo. Mas vamos pensar agora no polo negativo. No polo negativo está a mãe terrível, a deusa impiedosa, a destruidora, o dragão, a serpente, né? E então a gente começa a pensar nisso e pense mais uma vez nessas mulheres que te cercam. Pense, mulher, em você agora. Nas vezes em que, por exemplo, com as suas palavras você destruiu o sonho de alguém. Não sei se dá para destruir o sonho de alguém, mas existe uma tendência da nossa parte a fazer esse tipo de coisa, machucar, ferir. Pense nas vezes em que você invejou e você começou a desabonar a figura, né, a imagem do outro, e você se corroeu por dentro com aquela inveja, mas assim, tá falando que é isso, mas na verdade é aquilo, por causa disso, tá se dando bem, mas é porque, sabe, não reconhecendo a capacidade do outro.
achando que ele fez alguma artimanha para se dar bem na vida. Sabe esses exemplos? Mas te chama agora também para uma outra reflexão. Será que a destruição é de todo ruim? Quantas vezes você teve que matar simbolicamente relacionamentos que eram tóxicos? Quantos nãos você teve que dizer? Então aqui as palavras que a gente vai encontrar vai ser a destruição, vai ser devorar, mas também vai ser libertar, renascer. Então vocês estão percebendo como é profunda essa imagem do feminino? Quanta coisa que pode trazer. Como quando nós constelamos os arquétipos, né, seja um arquétipo positivo do feminino, um arquétipo negativo do feminino, como isso vai influenciar na nossa vida? Tá fazendo sentido para vocês? Né? Robert Johnson, o autor daquele livro She, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Gente, é um livro maravilhoso sobre o feminino. A versão que eu tenho em PDF dele, ela é super curtinha, tem 52 páginas, nem sei dizer se na verdade é esse tanto de páginas que o livro tem. Mas eu li ele assim em horas, né? Que eu passei, sentei ali, comecei a ler. E que a leitura é fluida, é gostosa. E ele fala assim, né? Ele tem uma frase assim, ó: transformar ou matar, eis uma escolha crítica, principalmente para a mulher moderna. É profundo isso. Profundo. Então, muitos são os símbolos relacionados ao feminino. A lua é um símbolo relacionado ao feminino, porque ela tem uma luz que ilumina na medida certa, na medida necessária. Tem uma luz mais cálida, mais suave, muito diferente da luz do sol, aquela luz radiante que chega a queimar, que o sol está ligado ao masculino. E também pelas fases, né? Quem se lembra daquela música Complicada e Perfeitinha, né? Mulher de fases. Então a lua também é ligada ao feminino. Outro aspecto, né, outro símbolo ligado ao feminino é a própria noite. Isso porque ela é misteriosa, ela é escura e a noite sempre está muito ligada ao inconsciente. E nós já percebemos que a mulher, ela é a representação desse inconsciente, né, o feminino. E também pela questão da sombra, que a sombra ela sempre vai estar num nível inconsciente. Só depois quando a gente traz aqueles conteúdos dela para pensar sobre ela. Mas até então ela está num nível inconsciente. E a mulher, ela tem esse contato com a sombra. Isso me remete muito a Eva, quando ela no jardim, ela cedeu à voz da serpente, aquela voz que representava o mal, o maligno. E mesmo ela tendo cedido a esse mal, Deus promete que dela virá, né, promete e cumpre que virá o Salvador do mundo, o Cristo. E assim realmente acontece, né? Ela, em sua ancestralidade como a primeira, né, ela está totalmente ligada à linhagem de Cristo. Então, toda vez que você ouvir uma narrativa, um conto, uma história que tenha certos elementos como lua, noite, pode aguçar sua percepção que vai trazer uma mensagem para o feminino, do feminino. Então, pessoal, encerrando a nossa reflexão de hoje, um ambiente que tem só uma forma de predomínio não é equilibrado. Então é preciso que haja a interação de feminino e masculino. É isso que traz o equilíbrio. Então quando essas duas representações elas têm espaço para falar, elas têm espaço para poder se mostrar, são acolhidos nas suas diferenças, mesmo com toda a dificuldade que isso traz, mas buscando, né, cada um ceder um pouquinho aqui, ceder um pouquinho lá,
Isso é o que vai trazer uma vida emocionalmente saudável. Hoje nós temos aí uma briga muito grande, né, da questão do matriarcado contra o patriarcado, mas a questão não é ser contra, né, nem a favor. A questão é que haja equilíbrio, que as duas coisas possam habitar o mesmo lugar pacificamente, um completando o outro. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no perfil, da questão do equilíbrio. Assim como precisa do dia com o sol masculino, é preciso depois à noite com o feminino, né, a lua. Então, toda essa questão é o que diferencia um psiquismo saudável, um ambiente saudável e acolhedor. E aí eu queria deixar para vocês algumas dicas de livro que me ajudaram a fazer essa reflexão, que tem me inspirado muito a ter essa sensibilidade, né? A reencontrar-me com o feminino, porque às vezes a gente fica muito perdido no que acreditar, como se direcionar, o que faz sentido para nós de verdade. E aí eu tenho uma lista aqui dos livros que têm me auxiliado nessa caminhada e eu queria deixar para vocês, ó. Então a gente tem lá da Jean Shinoda Bolen, As Deusas e a Mulher, She, de Robert Johnson, A Grande Mãe, de Eric Newman, A Dinâmica dos Símbolos, da Verena Cast, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Espíncola, Ânima e Ânimos, da Emma Jung, A Interpretação dos Contos de Fadas, da Marie-Louise von Franz, O Eu e o Inconsciente, do Jung, é o livro que faz parte das obras completas, o volume 7, parte 1. Então vai estar 7/1. E aí, pessoal, se alguém quiser deixar algum comentário, se alguém quiser fazer alguma observação aqui sobre a nossa reflexão, quais foram os afetos aí, lembrando que afeto ele é tanto uma emoção positiva quanto negativa. É tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nos toca de alguma forma. Fiquem à vontade. Fez sentido para vocês? Esse reencontro com o feminino. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos resgatar algumas coisas que ficaram perdidas por aí. Carol, esse tema do feminino é sempre forte. E eu acho, né, pelo menos assim, é o que eu sinto, ele também foi muito silenciado. Nós não tínhamos uma possibilidade de apurar a nossa percepção sobre isso. Era tudo muito vago, era tudo muito abafado, mas nós estamos aí, né? Dispostas a pensar sobre isso. Que eu vi que o número maior, né, de pessoas que estão aqui conosco são de mulheres. Mas a gente tem que lembrar, o homem também vai ter essa reflexão, né? Essa configuração de acordo com as mulheres da vida dele ali. Então, olha a importância que uma mãe tem na vida de um filho homem, por exemplo, né? Carol, deixa eu ver, estou estudando agora a jornada da heroína da Maureen Murdoch. Ela diz que as mulheres se afastaram do feminino. Pois é. Por exemplo, né? Vamos ver como... Vou tentar colocar as palavras de uma forma que a interpretação aí do outro lado seja o mais clara possível. Mas é do homem ser ligado à consciência, o racional. E nós estamos vivendo uma época em que nós somos exigidas que sejamos muito racionais.
Então a briga, né, por ocupar os espaços dentro das empresas, que também são espaços que os homens ocupam, não é que não pode, não tem nada a ver com isso. A mulher, ela é extremamente inteligente, ela pode estar onde ela quiser. Mas a questão é que para isso nós tivemos que sacrificar aquilo que era o natural em nós. Não é questão de não poder, mesmo porque o objetivo da nossa vida aqui é tornar as coisas conscientes, né? É trabalhar com o que o inconsciente vai nos dando, né? De certa forma ele retém algumas coisas, mas outras coisas ele tá falando assim, ó, para você viver todo o seu potencial, você vai precisar disso daqui que eu tô te mandando, trabalho isso daí. Às vezes a gente não quer muito, não. Não, isso aqui não. Porque é assim, a consciência, o eu, ele seleciona totalmente o que ele quer e o que ele não quer trabalhar. Ele fala, não, isso aqui pode pegar de volta. Aí fica aquela batata quente, né? Um passando pro outro 1 hora, né? Igual aquela frase de ontem do Jung, se você não trabalhar essas coisas, isso vai se tornar o teu destino. Então tem muito a ver com isso. Eu acredito que a gente não conseguiu conciliar, foi às custas do nosso feminino. E aí a mulher, ela, né, eu trabalhei com muitas mulheres bem-sucedidas que tinham que voltar da licença maternidade, aí elas choravam e falavam, a minha vontade é estar lá com o meu filho. Esse momento não pode ser respeitado, porque ela tem que voltar, se possível, em 4 meses. Eu conheço mulheres que depois de, acho que não tinha completado 30 dias do nascimento, se eu não me engano foram 20 e poucos dias, a mulher teve que voltar a trabalhar. Olha como isso é cruel, olha como isso é hostilizante, né? Muito. Então o problema não é ser quem você é, o problema é quando você precisa abandonar a sua essência. Acho que a problemática, ela entra aí, quando nós não podemos viver o nosso feminino. Sim, Ana, é uma triste realidade, porque a sociedade exige muito isso de nós. Não é... Você precisa deixar seus instintos. Uma mulher que não vai trabalhar, que vai ficar cuidando dos filhos, nossa, que coisa horrível. Nossa, mas você não vai trabalhar? Como se ela não trabalhasse, como se ela não estivesse fazendo nada. Não é? E só quem tem filho que sabe a dureza, as dores e a delícia de ser quem se é. Clarice Lispector, né? Que falou isso. Me corrijam aí se eu estiver enganada. Mas é muito complexo. Vanessa, sim, concordo, foi às custas do feminino. Sou arte manualista e como o trabalho manual está relacionado com o feminino, tem um valor menor. Vanessa, eu já trabalhei muito com trabalho artesanal e eu sentia muito isso na pele. E assim, eu acho você uma mulher vitoriosa de ter colocado isso e falado assim, não, tudo bem, mas é com isso que eu quero trabalhar. Muito, e assim, você não se sente realizada fazendo isso? Não é uma coisa que parece que tem tudo a ver com você? Porque, gente, eu ia falar tá no sangue, mas é que tá no sangue, tá no psíquico. Ana, exatamente, muito bem explicado, mas claro que isso é impossível. Poxa, que bacana que ficou claro pra você, que fez sentido, Ana. Porque pra mim, gente, faz todo um sentido. Né? Fica muito ligado assim, o feminino é a sedução, seja mais feminina. Aí quer dizer, seja mais sedutora, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com as mulheres que correm com os lobos, as mulheres selvagens, as mulheres... Né? Eu tava... Acho que foi no livro She, do Robert Johnson, ele cita um exemplo de um autor que ele fala dos 4 tipos de mulheres, né? Que são as mulheres selvagens, as mulheres, né? Eu tava... Acho que foi no livro She, do Robert Johnson, ele cita um exemplo de um autor que ele fala dos 4 tipos de mulheres, né? Que são as mulheres selvagens, as mulheres, né? Eu tava... Acho que foi no livro She, do Robert Johnson, ele cita um exemplo de um autor que ele fala dos 4 tipos de mulheres, né? Que são as mulheres selvagens, as mulheres, né? Eu tava...
os 4 tipos, né, do feminino, mas não é bem essa palavra que ele usa. Depois, se vocês tiverem interesse, me chamem, mandem um direct pra mim que eu encontro lá no livro, porque ele é tão curtinho, é fácil de achar. É que agora eu não tô lembrando. Mas ele fala das mulheres amazonas, né? E eu sempre achei assim o máximo as amazonas. Nossa, guerreira, heroína, sempre admirei demais. E aí ele fala assim, só que tem um custo para a Amazona. Para ela aprender a atirar com arco e flecha, para ela se especializar naquilo ali, um dos mamilos dela não, né, um dos seios não vai se desenvolver. E olha, aí isso mexeu comigo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu admirei pela questão de ser heroína, já me deu aquele baque. Poxa, né? Mas isso, essa parte do corpo, porque tá ligada uma coisa muito lá atrás. Não é só estética. É a questão da fertilidade, a questão da provisão interna, né? O homem como provedor, ele vai à caça, ele pesca, só que a mulher, nesse lado da provisão dela, da nutrição, é o interno, porque é o leite, sai dela, né? O corpo dela mesma é quem produz. Então faz sentido para vocês, pessoal? Olha como isso daqui que a gente fez hoje, essa reflexão aqui, ela é um resumo, porque se a gente pegar cada tópico do que foi falado, dá outra live, dá um estudo, né? Dá para fazer um grupo de estudos sobre feminilidade. Eu acho que tá surgindo uma ideia por aí. A gente pode pensar em alguma coisa sobre isso. O que vocês acham, né? Um círculo de mulheres. Me diz aí, vocês participariam se a gente fizesse um círculo de mulheres? Da gente tratar justamente dessas questões que parece que não, a gente não tem muitos espaços para pensar sobre. Ai, seria bacana, hein, gente? Olá, Carol, quero. Já viajei aqui, Carol, já fiquei imaginando toda a possibilidade. A Vanessa também. Olha isso, que bacana! Gente, olha, eu acho que dá pra gente amadurecer essa ideia aí muito, hein? A Ana também topa. Surgiu uma coisa aqui nesse... Não, gente, eu não planejei isso, viu? Nem vim preparada para isso, mas eu acredito que dá pra gente fazer uma coisa muito bacana, né? Pra todo mundo participar, pra gente ter ainda mais pessoas que possam refletir com a gente, talvez num ambiente online, né? Fazer alguma coisa assim. E aí, pontualmente, podemos fazer encontros presenciais. Ai, gente, vocês estão imaginando? Eu já tô imaginando aqui que maravilha que pode ser. Já vou começar até a pensar em um nome, viu, gente? Vou pensar. Esse espaço pra gente falar do feminino, expandir ainda mais né? Essa risquinha aqui, esse tracinho que a gente fez hoje. Então, meninas, nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Eu agradeço demais pela presença de vocês. Vanessa, amamentar e parir é tão ou mais forte quanto montar o cavalo e cortar umas cabeças. Com certeza. Justamente porque nessa questão não é só força física, não é só investimento corporal, mas é isso aqui, ó. É uma tarefa que ela não finaliza. Vê se faz sentido para vocês. Vanessa, vê se faz sentido. Não é uma tarefa que finaliza. Não é como, né, ir lá, fazer uma atividade, voltar para casa, acabou ali. A responsabilidade daquilo vai habitar o seu imaginário para sempre. Não vai parar por aí. Faz sentido? Tem muito a ver com isso.
né? Para mim parece fazer muito sentido, porque o investimento ele é infinito. Enquanto existir vida, aquela nutrição, né? Aquela preocupação em nutrir, e aí sai do material para a nutrição emocional, o amparo emocional, que é contínuo. Isso, como a gente estava falando aqui, né, na live, quando esse centro elementar do feminino, ele parte para um lado positivo, né? Porque a mãe é aquela que nutre, é aquela que vai amparar, mas aí ela também vai permitir o crescimento e o desenvolvimento, a expansão desse ser, longe dela, mas ao mesmo tempo não está longe. Ainda há conexão, e essa conexão vai durar por toda a vida. Então, pessoal, muito obrigada pela presença. Lembrando que essa live vai ficar gravada por 24 horas. Então, se você não conseguiu assistir desde o início, fique à vontade. Daqui, né, o Instagram tem um time aí, mas daqui a alguns minutinhos ele já deve ficar disponível na íntegra. Nós estamos no nosso segundo dia, né? Foi o nosso segundo dia aí de live, o reencontro com o feminino. E amanhã a Carol e eu vamos falar sobre um conto de fadas, gente! E não é qualquer conto de fadas, é a Princesa e o Sapo. E amanhã a Carol vai contar pra gente toda a história desse conto, né, Carol? E depois eu vou entrar, né, na segunda parte da live, eu vou entrar com essa questão do psiquismo relacionado a esse conto. Então não percam, pessoal, quem esteve aqui ontem, quem está aqui hoje, vem amanhã com a gente, que vai ser maravilhoso. A Carol e eu estamos numa expectativa super gostosa. É tão bom isso, quando você se sente bem para fazer aquilo. É aquilo que eu falei no começo, né, da live, é o flow, é o estado de fluxo. Então nós vamos ter muito que expandir. A gente vai sair um pouquinho do tradicional, né, de príncipe e princesa. Tem esse elemento, como vocês conhecem o conto nessa história, mas ele está configurado de uma forma muito simbólica. Então, se você quer participar dessa reflexão, quer sofrer essa transformação aí, esteja com a gente amanhã também nesse mesmo horário, às 21 horas. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Um abraço bem forte e até amanhã. Tchau!